Olá, meu nome é Ariovaldo Mercúrio, e ainda dando continuidade àqueles vídeos que eu já havia citado no anterior, que eu vou fazer e vou disponibilizar para vocês, quero esclarecer de uma vez por todas essa história de vínculo empregatício, justiça trabalhista contra as empresas de aplicativo, ok? Estou gravando num ambiente externo e é assim que eu pretendo fazer todos eles, né? Porque esse negócio de ficar dentro do carro ou dentro da minha casa gravando não é legal e eu prefiro aqui. Então, se vocês ouvirem alguns ruídos de carro, moto, alguma coisa, não se preocupem, eu paro o vídeo e passando o barulho eu continuo, ok? Então vamos lá. É importante nesse primeiro momento a gente entender o seguinte: o que é vínculo empregatício? O que é que a Justiça do Trabalho, por que vai recorrer na Justiça do Trabalho com essa finalidade? Quantos dos senhores já ouviram falar em CLT, Consolidação das Leis do Trabalho? A CLT nada mais é do que uma norma, um compêndio que traduz e que retrata as relações trabalhistas entre um empregador e um empregado. E nelas estabelecem o que são direitos e deveres de cada um deles. Perfeito? Logo no seu início, ele já esclarece para nós quem é empregador, quem é empregado, e o tipo de trabalho que pode ser visto como relação empregatícia, tá? Ou o vínculo empregatício. Então vamos lá. O artigo 2º dela fala: considera empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação de serviço, ok? Vou ler o terceiro agora para vocês entenderem um pouquinho melhor e depois eu volto a explicar. Terceiro, considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador sob a dependência deste e mediante salário. Olha que detalhe, sob a dependência dele e mediante salário. Dependência, não é dependência física, dependência funcional, dependência operacional, dependência salarial, ok? E o artigo 6º fala o seguinte: não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, dentro da fábrica, dentro do escritório, ou executado no domicílio do empregador, trabalho home office, vocês já devem ter visto, e o realizado à distância. A distância, interessante. Então vamos lá. Se empregador é todo aquele que admite, assalaria e dirige uma prestação, eu estou falando da Uber, porque a Uber me recruta, a Uber me coloca no seu quadro de motoristas, não é isso? E eu trabalho segundo as normas deles. A exclusão, eles não estavam falando que não atende às normas? Qual cliente eu vou atender, qual cliente eu não vou atender? Não é eles que nos imputam essa informação através do aplicativozinho? Você pode escolher, pode não aceitar, não é isso? Então, a direção do trabalho de um motorista ou de um entregador parte da premissa que foi startada por uma delas, por um empregador, pela Uber, pela 99, pela Rappi, pela iFood, ok? Tá falando aqui ainda que empregado é toda pessoa física. Bom, então eu tenho CPF. Então eu sou uma pessoa física, correto? Eu presto serviço para a Uber ou para o cliente da Uber? Eu presto serviço para a Uber. Por quê? Ele é meu empregador. Ele é que dirige o meu trabalho. Ele é que controla as minhas viagens. Ele é que me dá o cliente que é para eu ir buscar, da onde para onde. E fala para mim ainda quanto vai me pagar. Então, ele dirige o meu emprego, minha atividade.
Eu não posso ser um trabalhador que vou lá e daqui 5 anos, daqui 1 ano, daqui 2 anos eu volte a trabalhar. Eu não posso ser considerado como empregado, correto? Agora, é bem claro que presta empregado, pessoa física que presta serviço de natureza não eventual a empregador sob a dependência deste, ou seja, grana, sobre a dependência dele, direcionamento, o que fazer, quando fazer, como fazer, certo? Mediante salário, grana, ok? Aqui existe o seguinte, essa palavra, né, essa frase, não eventual a empregador. Até então, o não eventual entendia-se que tem que trabalhar de segunda a sexta ou de segunda a sábado, de tal hora a tal hora. Perfeito? O artigo 6º veio justamente para regular essas novas condições de trabalho. O trabalho home office, o trabalho à distância, o trabalho dentro de casa, né? Vamos falar o seguinte: um vendedor que a Porto Seguro contratou para vender seguros para ela. A pessoa trabalha dentro da casa dele, faz os contatos com os clientes e vende. Esse trabalhador trabalha em domicílio. Há algumas empresas multinacionais indianas que estão aqui no Brasil. Falo isso por experiência. O funcionário, programador, o que quer que seja, está em casa, home office. Ele acessa o sistema, produz o que tem que produzir. O empregador controla o seu acesso, de que hora ele pode trabalhar. E remunera ele pelas horas de serviços prestadas. É um funcionário a domicílio. Um funcionário à distância, será que o motorista, o entregador que está na rua coletando passageiros ou coletando mercadoria em determinado restaurante, levando o destino final do passageiro ou o destino final da mercadoria, lanche, pizza, será que esse cara está executando a sua atividade à distância? É óbvio que sim. Então, por conseguinte, todo trabalhador, toda empresa que atendeu o que está especificado no artigo 2º, 3º e 6º da CLT tem 99,9% de chance de ter o vínculo empregatício. Ok? Contudo, é necessário preencher alguns requisitos. No próximo vídeo eu vou falar para vocês quais são esses requisitos. Então, só para ficar na lembrança, quem tiver dúvida pode pesquisar aí no Google CLT, artigo 2º, artigo 3º e artigo 6º. Vai ler exatamente o que eu estou aqui passando. A interpretação não é minha, a interpretação são dos juristas, né? E estou falando isso de maneira bem sucinta e passando para vocês numa linguagem muito acessível, ok? Então, no próximo vídeo eu vou falar para vocês dos requisitos para se atender a esses 3 artigos e então obter o vínculo empregatício. Perfeito? Abraço, até a próxima. Não esqueça do joinha aí e se inscrever no canal que está aí embaixo. E nós temos o contato por WhatsApp, que também daqui a pouco está sendo vinculado aí com vocês, e-mail, ok? Fiquem à vontade. Um abraço e até o próximo.